Os sinais dos últimos tempos, um chamado para se aproximar de Deus. Queridos irmãos e irmãs, vivemos tempos que nos fazem refletir sobre o que a palavra de Deus nos revelou há séculos. Olhamos ao nosso redor e vemos sinais de desordem, guerras, desastres naturais, pandemias, crises econômicas e a frieza espiritual das pessoas. Diante de tudo isso, surge uma pergunta inevitável. Seriam esses os sinais dos últimos tempos que Jesus e os profetas nos anunciaram? A Bíblia é clara ao dizer que esses acontecimentos não são meras coincidências, mas parte do plano de Deus para nos alertar e nos preparar para o grande dia em que Jesus voltará. No entanto, esses sinais não foram revelados para nos assustar, mas para nos chamar à reflexão, ao arrependimento e a uma vida mais próxima de Deus. Hoje, quero compartilhar com vocês não apenas o que a Bíblia nos ensina sobre os sinais dos últimos tempos, mas, sobretudo, como podemos reagir a eles. Como podemos nos aproximar mais de Deus em um período tão desafiador. Essa mensagem é um convite para preparar nossos corações e alinhar nossas vidas ao propósito eterno do Senhor. Vivemos em tempos de grande incerteza, marcados por crises, desastres naturais, pandemias e a frieza no coração das pessoas. Muitos olham ao redor e se perguntam: será que estamos vivendo os últimos tempos mencionados na Bíblia? A palavra de Deus nos dá respostas claras sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus. Mas mais do que isso, nos ensina como devemos reagir diante desses sinais. Em Mateus 24, Jesus nos alertou sobre guerras, fome, pestes e terremotos, dizendo que tudo isso seria o princípio das dores. Ele não nos deixou essas palavras para nos amedrontar, mas para nos preparar, para nos chamar ao arrependimento e a uma vida de maior comunhão com Deus. Jesus também nos advertiu sobre o aumento da iniquidade e a frieza espiritual. Em Mateus 24:12, ele disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E é exatamente o que vemos hoje. Uma sociedade cada vez mais distante de Deus, dominada pelo egoísmo, pela busca por prazeres momentâneos e pela falta de amor ao próximo. Além disso, Paulo, em 2 Timóteo 4:3-4, nos alertou sobre falsos mestres e a apostasia. Muitas pessoas têm se afastado da verdadeira doutrina e buscado apenas o que agrada aos seus ouvidos, rejeitando a verdade da palavra de Deus. Outro sinal evidente é o caos global. Em Lucas 21:11, Jesus falou sobre grandes terremotos, fomes, pestilências e eventos assustadores em várias partes do mundo. Basta observar as notícias para ver como esses eventos têm se tornado cada vez mais frequentes. Tudo isso nos lembra que as profecias bíblicas estão se cumprindo e que o retorno de Cristo está mais próximo do que nunca. Diante de tudo isso, surge uma pergunta importante: como devemos nos posicionar nesses tempos? Deus nos chama a reagir de maneira prática e espiritual, e isso começa com o arrependimento e a santidade. Em 2 Crônicas 7:14 está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus. O arrependimento verdadeiro é abandonar o pecado e buscar uma vida de obediência a Deus. Outro passo essencial é a oração. A Bíblia nos orienta em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. A oração não é apenas um hábito religioso, mas o caminho para mantermos nossa conexão com Deus e buscarmos sua direção em tempos de dificuldade. Além disso, precisamos dedicar tempo ao estudo da palavra. Salmos 119:105 nos lembra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia é a fonte de sabedoria e verdade, que nos fortalece e nos guia em meio às incertezas. A comunhão com outros cristãos também é fundamental. Hebreus 10:25 nos exorta a não deixarmos de congregar-nos.
Estar junto com outros irmãos na fé nos fortalece, nos encoraja e nos ajuda a permanecer firmes em tempos difíceis. Apesar de todos os sinais e desafios dos últimos tempos, a Bíblia nos traz uma mensagem de esperança. Jesus prometeu em João 14:1-3 que na casa de seu Pai há muitas moradas e que ele foi preparar lugar para nós. Em Apocalipse 21:4, lemos que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento. Essas promessas nos lembram que, para aqueles que permanecem fiéis, há uma recompensa eterna. Queridos irmãos, os sinais dos últimos tempos são claros. Não podemos ignorar o que está acontecendo ao nosso redor. Tudo o que foi profetizado está se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas a grande questão não é apenas reconhecer esses sinais, e sim perguntar: como está minha vida diante de Deus? Hoje é o momento de tomar uma decisão. É o momento de se arrepender, buscar santidade e fortalecer sua relação com Deus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A volta de Jesus é certa e Ele está preparando um lugar para aqueles que permanecem fiéis. Vamos orar juntos. Senhor, reconhecemos que vivemos tempos difíceis e que precisamos estar mais próximos de Ti. Perdoa nossos pecados e ajuda-nos a viver em santidade e obediência. Fortalece nossa fé e prepara nossos corações para o dia em que estaremos contigo na eternidade. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, os sinais não são apenas avisos, mas um convite para nos aproximarmos de Deus. Que possamos viver em obediência, em fé e com os olhos fixos na promessa da vida eterna. Amém. Obrigado por acompanhar mais este conteúdo aqui no Sabedoria da Bíblia. Se esta mensagem tocou o seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Que a palavra de Deus continue guiando seus passos e trazendo luz ao seu caminho. Nos vemos no próximo vídeo.